Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus mesmo? Glória a Deus. Eu sei que você está cansado, um dia de trabalho com certeza, mas que nós possamos entregar hoje o melhor para Jesus, porque Ele é merecedor. Amém? Eu queria convidar você com muita educação e com muito carinho, que você se levantasse e cumprimentasse o seu irmão, da direita, da esquerda, de trás, da frente. Dá graça e paz para ele, o paz do Senhor. Cumprimenta ele aí. Fala, que bom que você veio. Aleluia. O salmista vai dizer como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. O apóstolo João, apóstolo do amor, vai escrever na sua primeira carta, capítulo 1, verso 7, dizendo: se nós andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O estado de comunhão é muito importante, quebra barreiras, isso é para a glorificação do nome de Jesus. Amém? Eu queria te convidar a você abrir a sua Bíblia. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, verso 1 a seguir. Cadê o grupo do Glória a Deus? Cadê o grupo do Aleluia? Cadê o grupo do Amém? E cadê aquele grupo que aplaude o nome de Jesus? Pode colocar na versão Almeida Corrigida Fiel. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela aí no livro do profeta Jonas, capítulo número 1, verso 1 a seguir. Essa é uma palavra que Deus falou para mim. Deus me direcionou, porque existem muitas tempestades que nós enfrentamos, e a raiz dela está de forma interna e oculta, e muitas das vezes não solucionando, mantenha-se uma perca, destruições. Mas hoje Deus quer dar direção para você dentro da palavra, para você poder corrigir esse ato e sair daqui transformado pela glória de Deus. Você quer sair hoje impactado pela glória de Deus? Em nome de Jesus? Todos encontraram aí? Livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo número 1, verso 1 a seguir. Diz assim, ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e descendo para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Amém? Amém. Vamos orar? Eu queria te convidar a orar, por quê? Vou te explicar. Você está no ambiente espiritual. Esse ambiente que é o único lugar que quando nós nos reunimos é para ter uma intimidade, um contato com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus. Então o diabo, ele vai querer impedir isso. Os dardos, as setas que ele lança, vai querer impedir isso. O inimigo vai querer barrar você de ouvir a palavra de Deus e de receber aquilo que Deus já reservou para você. Só que vai ser através da oração agora que nós vamos entrar no reino espiritual e vamos guerrear. Eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração. E se fosse possível, com a sua Bíblia mesmo aberta, porque nós iremos acompanhar o texto. Coloque a sua mão assim, ó, na sua cabeça. Eu estou fazendo tudo aquilo que Deus mandou eu fazer. Estou direcionando aquilo que Deus mandou eu fazer. Com a mão na sua cabeça, a outra no seu coração, você vai orar. Eu queria que você repetisse as palavras, dizendo assim, ó: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo na minha vida.
Agora você vai orar pela sua vida, pela sua casa e sua família. Senhor, toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor seja entregue a Ti. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, para a glorificação do Teu nome. Nós estamos aqui reunidos crendo e confiando na Tua palavra e na Tua promessa. E enquanto nós oramos nesse lugar e nesse ambiente, nós queremos pedir a manifestação da Tua glória. Em nome de Jesus eu quero pedir, Senhor, sela os 4 cantos da nave da igreja com fogo, e envia uma comitiva de anjos para lutar, batalhar e pelejar em nosso favor. Enquanto nós oramos, Senhor, enquanto as mãos dos Teus filhos estão impostas na cabeça, no coração, em nome de Jesus repreenda toda a opressão, repreenda toda a retaliação, repreenda toda a seta, repreenda todo impedimento espiritual, repreenda todo contra-ataque, repreenda todo demônio, repreenda toda enfermidade, repreenda tudo aquilo que for atrapalhar, Senhor, eles ouvir a Tua voz. Nós queremos pedir no nome de Jesus, lança todo esse mal por terra, para fora da igreja, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu quero pedir a Tua graça aqui em nome de Jesus. Abra as comportas do céu e derrama da Tua glória nesse lugar. Toca desde o alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés. Nós queremos ficar embriagados do Espírito Santo de Deus. Nós queremos ficar cheios da presença de Deus. Senhor, eu quero pedir no nome de Jesus, enquanto a igreja ora, em nome de Jesus, toca lá na casa deles, envia anjo lá na casa deles, corta o laço, fecha a sepultura, repreenda a macumbaria, feitiçaria, encantamento, simpatia, amarração, voodoo, toda obra das trevas seja quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, enquanto nós oramos, enquanto a igreja levanta um clamor, Senhor, toca no entendimento da Tua igreja, para que eles possam entender a Tua palavra. Enquanto nós oramos, toca no ouvido da Tua igreja, para que eles possam ouvir a Tua palavra. Enquanto nós oramos, toca no coração da Tua igreja, para que eles possam praticar a Tua palavra. Senhor, me dá graça aqui para pregar a Tua palavra, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo. E só quem crê, só quem confia, diga amém bem alto. Levanta a tua mão, aplaude ao nome de Jesus. Esse texto ele é muito profético. O livro do profeta Jonas, profeta menor não só por conta do ministério dele, é menor por causa do tempo, período que profetizou, por isso que é chamado profeta menor. Provavelmente foi uma época onde aconteceu 755 anos antes de Cristo, a época onde o rei Jeroboão II reinava. E é muito interessante porque Deus quer falar com Nínive. E Deus quer usar quem? O profeta dele. A palavra profeta, navi, porta-voz, é o transmissor, é aquele que carrega a palavra de Deus. Então, quando Deus vai usar para trabalhar em alguma área, aquele que é porta-voz da palavra dele, aquele que carrega a palavra dele, ele vai colocar naquele ambiente. Talvez você não entendeu, eu vou liberar de início para você ver. Às vezes você fala o seguinte: Deus, por que o Senhor coloca eu em cada situação? Por que eu entro em cada lugar? É Deus dizendo o seguinte: é porque você é meu porta-voz. Enquanto você carregar a palavra de Deus em você, Deus vai levar você em lugares que precisa ser transformado. Pegou, saiu da casa para pegar a palavra. Deus está dizendo o seguinte nessa palavra, que Ele quer te usar como canal de bênção, instrumento nas mãos dEle. Agora olha que profundo esse texto. O texto diz que Deus quer tratar com Nínive. Ele chama Jonas. Jonas mora em Gat-Hefer. Jonas é chamado para pregar contra Nínive. E Deus começa a falar algo interessante aqui. Jonas é citado como filho de Amitai, então ele tem uma descendência, registrada a história dele. E vai dizendo o seguinte, que Deus fala: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Quando eu estava lendo isso aqui, eu achei muito interessante, porque olha para você ver que interessante, que a malícia de Nínive subiu diante da presença de Deus. Então não fique enganado achando que quando nós fazemos alguma maldade, quando no nosso coração está habitando alguma maldade, quando no nosso pensamento está habitando alguma maldade, não sobe diante de Deus. Sobe.
Só que eu quero ressaltar algo importante também. Se sobe a maldade, sobe também a bondade. Tudo aquilo que você estiver fazendo de bom para louvor e glória de Deus, tudo aquilo que você estiver fazendo de bom aqui nessa terra, sobe diante da presença de Deus também. Pegou? Eu vou liberar de novo para você entender. Deus está atento àquilo que você está fazendo. E se você tem feito coisas boas aqui nessa terra para o seu próximo, Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você pega essa palavra logo de início. Olha que interessante, que Deus fala para ele se levantar. Só que no verso de número 3, diz, porém, Jonas se levantou. E aí me chamou a atenção, porque ele se levantou, pastor. Jonas não ficou sentado, ele não ficou deitado, ele se levantou. E me chamou a atenção essa palavra. Quando eu olhei para essa palavra, ela fala algo muito mais profundo do que a gente às vezes não espera. Fala sobre com. A palavra no original é com. O que é? É um verbo. E o que com é? Tornar-se poderoso ou ficar em pé. Agora olha que interessante aqui. Quer dizer o seguinte: quando Deus falou com ele, ele manteve uma posição de quem é alguém que já está firme, que está poderoso. Ele se colocou em pé diante daquilo que Deus estava falando. Só que o texto vai seguindo dizendo que ele foge da presença de Deus. Agora olha que interessante, quer dizer que tem muita gente que está de pé, mas fugindo da presença de Deus. Muita gente que está poderoso, né, se levantou, mas está fugindo da vontade de Deus. Olha o que Deus está querendo tratar na profundidade do texto. Dizendo que existem pessoas que até mesmo quando Deus fala, está de pé. Até mesmo quando Deus fala, se coloca como uma pessoa poderosa, com posição, só que está fugindo da vontade de Deus. E Deus está querendo trazer essa palavra para tratar uma coisa. Não adianta você se colocar de pé, ou você está em pé, ou está no momento bom da sua vida, se você não estiver fazendo a vontade de Deus. Dói um pouquinho isso aqui, mas vai sarar, irmão. Vai tratar hoje, você vai sair curado aqui no nome de Jesus. Deus está te chamando para algo diferente. Não adianta nada eu estar de pé nesse mundão. Não adianta nada ter riqueza, poder. Não adianta ter status. Não adianta eu me posicionar, mas fugindo da presença de Deus. Fugindo do propósito na qual Ele já estabeleceu para a minha vida. Por quê? Existem pessoas que estão aqui dentro, enquanto eu ministro, está entendendo o que eu estou pregando. E qual que é? Você tem fugido da vontade de Deus. Você tem fugido do que Deus tem colocado diante de ti. Deus te chama para algo, você sempre foge. Você está de pé, você até ouve a palavra, mas você foge. Olha que interessante, porque Jonas ouviu Deus falar. Olha que detalhe, Jonas ouviu Deus falar. Segundo, Jonas recebeu a palavra de Deus, aquilo que Deus queria fazer. Só que o que ele está fazendo? Está fugindo. Quer dizer que quando eu estou realmente dentro da vontade de Deus, é quando eu obedeço o que Ele manda eu fazer. Olha isso aqui, a profundidade que o texto quer levar. Porque existem muitas pessoas que estão fugindo. Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou me posicionar, não. De maneira alguma. Deus me chamou para orar, não vou orar. Deus me chamou para evangelizar, não vou. Deus me chamou para pregar, não vou. E você está fugindo. Não adianta nada você estando de pé e até recebendo a palavra nesse culto, se você não estiver obediente. Está entendendo o que eu estou pregando essa noite? É profundo isso aqui, vai tratar na alma, irmão. Você vai sair lavado aqui. Sabe aquela roupa que a gente bate na época antiga, que batia na pedra para sair limpinha? Você vai sair daqui lavado pelo sangue do Cordeiro. Olha agora o texto que ele vai dizer, que ele foge, e quando ele foge, ele vai para Tarsis. Tarsis é incerto, mas provavelmente seria a região da Espanha. Tarsis ela está associada, Tarshish, no original está associado com uma jaspe, pedra, riqueza. Era uma região rica. Quer dizer o seguinte, que ele está escolhendo a direção onde vai estar tudo bem, onde vai estar tudo tranquilo, onde tem riqueza, onde tem bonança. E quem disse que era o lugar que Deus queria levar ele? Você sabia que a maior batalha, ouve isso aqui para você aprender, a maior batalha que nós temos hoje não é contra o diabo? Porque dentro das Escrituras, a luta que nós temos é agradar um Senhor. Ou é Mamon, o dinheiro, ou é Deus. Você percebeu? Quem falou isso foi Jesus. Ele disse, não tem como você agradar dois senhores. Ou você serve ao Deus do dinheiro, ou Deus Salvador. E o que ele está fazendo? Ele vai escolher um lugar que é bom, onde tem riqueza, onde está tranquilo. Por que ele não quer ir para Nínive? Porque Nínive é terrível.
Nínive é a capital da Síria. Esse povo era terrível. Quem estuda antropologia, a época, estuda o que eles praticavam, eles penduravam o povo na lança. Quando eles guerreavam contra os inimigos, eles pegavam os inimigos e eles zombavam, eles arrancavam os olhos, eles esfolavam, tiravam a pele. Eles pegavam a lança, fincavam assim e deixavam de pé, exposto à vergonha os inimigos. Nínive era terrível. Só que era uma época em que Nínive estava fraca. Isso aqui é mais profundo ainda. Era uma época onde Nínive não estava tendo poder. Não tinha tanta autoridade. Não tinha tanta autoridade. Só que Deus olhou e quis levantar o quê? Uma pregação contra ela. Queria pregar contra ela. E Jonas não queria pregar, porque era um povo gentil, era inimigo de Israel. Nínive, 722 anos, depois, alguns anos após, 722 anos antes de Cristo, saqueia o reino do norte, Samaria, destrói, leva cativo o povo. Eles eram terríveis, eles feriam sem dó e sem piedade. Jonas olhou e falou: eu não vou pregar para esse povo. Eu fujo, vou para Tarsis, mas não prego para esse povo. O texto diz que ele pega, ele se levanta, vai para Tarsis e descendo a Jope. Olha, você percebeu que a tendência aqui do ser humano que foge da vontade de Deus é cada vez mais cair, se afundar? Porque ele tá na região de Éfer, Gat-Éfer. Depois dessa região, ele desce e ele vai para o porto de Jope, onde tinha navio. Indo para Jope, ele desceu. Descendo, ele entra no navio e vai para o porão. Depois do porão, a gente conhece a história, são 4 capítulos. Do porão, ele é lançado ao mar. Do mar, dentro do peixe. Do peixe, as profundezas do oceano. A tendência é só queda. Mas por que a tendência é só queda? Porque ele está fugindo da vontade de Deus. E é isso que Deus está querendo tratar conosco hoje. Você percebeu que não flui as coisas na sua vida, não flui porque você está fugindo da vontade de Deus. E Deus te trouxe hoje para você ouvir essa palavra, porque Ele quer transformar a sua vida. Pegou, deixa eu liberar de novo. Deus está dizendo o seguinte, chega de cair, chega de queda, de se afundar. É um momento onde você ouve a palavra de Deus e começa a obedecer. Por quê? Porque Deus tem um plano de prosperidade sobre a tua vida. A tendência é evoluir, é melhorar. Só que ele faz o quê? Ele desce ao porto de Jope, ele vai entrar no navio. Agora olha o interessante, o que fala o texto. Quando ele olha e vê o navio, o texto diz assim, no verso número 3. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. Ele pagou, tinha um preço. Foi dado um preço para entrar no navio e ele pagou para entrar. O dono do navio, o marinheiro, o capitão, estabeleceu um valor para poder entrar e vendeu a passagem para quem estava fugindo da presença de Deus. Agora, sabe o que eu quero chamar a atenção tua aqui nessa palavra? Você percebeu que tem tempestades que as pessoas passam porque está vendendo a passagem e oportunidade para pessoas que estão fugindo da presença de Deus para entrar dentro da sua vida? Isso aqui é profundo, vai tratar lá na alma, viu? Existem tempestades que você está passando, é porque você está colocando pessoas dentro da tua vida, no seu íntimo, fazendo alianças com ela, e essas pessoas têm fugido da presença de Deus. Essas pessoas ignoram a vontade de Deus. E você está fazendo o quê? Trazendo para perto, trazendo para a intimidade, para dentro do navio, para dentro do barco. Porque os marinheiros, o que os marinheiros têm a ver com profecia? Nada. O que os marinheiros têm a estar relacionado com pregar com Nínive? Nada. Os marinheiros são profetas? Não. Só que eles permitiram um desobediente entrar dentro do navio. Agora olha o alerta que Deus está trazendo para você. A tempestade que levantou contra a sua vida foi porque você está vendendo. Existem amizades que a pessoa não respeita os princípios de Deus, mas porque ela te compra, você aceita, ela fica perto de você. Tiago, você está batendo demais. Dói um pouquinho, mas vai sarar, irmão. Fica em paz. Vai sarar, irmã. Em nome de Jesus, você sai transformado hoje para a glória de Deus. Agora olha isso aqui. Quando eu fui estudar a parte de pagou, a palavra no original é Natan. E o que é Natan? Olha para você ver. É permitir, é consagrar e é confiar.
Quantos estão confiando a sua intimidade, a sua vida, o que você construiu na mão de alguém que está desobedecendo à vontade de Deus? Consagrar, quantos estão fazendo união, tanto em relacionamento, quanto num trabalho, em sociedade, com pessoas que estão fugindo da vontade de Deus? Tiago, o que você está falando? Eu estou falando algo que Deus mandou eu falar. E é por esse motivo que está vindo tempestade. Você quer entender por que está essa tempestade? E você vê que essa tempestade não passa, né? É por esse motivo. Você está permitindo pessoas, você está vendendo acesso para pessoas que estão fugindo da presença de Deus. Agora olha isso aqui. Ele entra. Logo quando ele entra, ele não fica junto com os marinheiros. Ele vai para o porão. Ele entra lá dentro. Vai lá na profundidade, bem escondidinho. E o texto diz que Deus, vendo isso, soprou um grande vento sobre o mar, ao ponto do barco começar a quebrar, quase se destruir. Por causa do quê? Porque Jonas está fugindo e se desobedecendo da vontade de Deus. Agora olha isso aqui, olha interessante, a profundidade. No verso número 5, o texto diz assim, ó: então temeram os marinheiros. Mas o que eles estão fazendo? E clamavam cada um seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio. Provavelmente eles indo para Tarsis, como eu disse, região da Europa, Espanha, eles iam negociar recurso, ia faturar. Só que eles estão jogando fora as cargas, eram os bens deles, o que eles conquistaram. Olha para você ver, aquilo que eles lutaram, que era deles, pertencente a eles, eles estão lançando no mar, por causa da tempestade. Mas a culpa não é da carga. Porque era natural que os navios fizessem isso, os marinheiros, eles pegavam as cargas, quando começava o barco querer afundar, jogar, para aliviar o peso, jogar no mar. Perdia-se, mas não ia perder o navio. Só que o texto está dizendo que eles estão jogando, e não está adiantando. Eles estão perdendo o que possui. Por quê? Porque entrou um desobediente dentro do navio. Você percebeu porque você está perdendo as coisas que Deus já te deu? Deus está falando com alguém na casa. Eu sinto a graça de Deus. Uracanda, labassuri, odecomanácia. Deixa eu ecoar essa palavra para você entender. Você percebeu que você está perdendo dia após dia as coisas que Deus já entregou para você conquistar? É porque você está permitindo pessoas que fogem da presença de Deus, pessoas que zombam da palavra de Deus, pessoas que não respeitam os princípios de Deus para dentro da tua vida. É por esse motivo que você está perdendo aquilo que Deus te deu. Agora olha isso aqui. Ele procurou onde? O porão. Presta atenção nesse texto para você entender. O porão. Eu achei interessante. Eu olhei, pastor, falei, tem algo aí, tem mais profundidade nisso daqui. O porão do navio ele procurou, é o lugar mais escondidinho. Ninguém ia saber que ele ia estar lá. Porque aquilo que quer te afundar não está exposto. Está escondido. Está no íntimo. Quando eu comecei a olhar isso, eu fui ver a palavra no original. Ierechá. É um substantivo feminino que é recônditos. E o que significa isso? Oculto, íntimo, encoberto. O porão onde Jonas foi é o lugar íntimo, oculto, encoberto. Por quê? Os marinheiros estavam achando que eram as cargas expostas que levariam eles a afundar. E não era. Era um problema oculto, encoberto, que estava no porão, que estava querendo afundar o navio. Agora, olha a profundidade que esse texto leva. Quem aqui já não olhou uma pessoa que está bebendo, e você fala para ela o quê? Ei, para de beber, porque essa bebida vai te afundar, vai te destruir. Não é? Está olhando assim e fala, ei, para de usar droga, para de fumar, que isso vai destruir você. Mas sente com essa pessoa e conversa, por que ela bebe? Por que ela fuma? É um problema interior, é um problema que está encoberto. Pode perceber, eu bebo para esquecer. Esquecer o quê? Tem umas coisas lá no passado meu que é terrível. Só que se ela tratasse esses problemas que estão encobertos, estão no interior dela, que faz ela beber, ela não iria se destruir. É profundo isso aqui, né? Você viu onde Deus está querendo levar o texto? Se ela conseguisse tratar, por que ela fuma? Por que você fuma? Eu sempre vi meu pai fumar e eu achei que tinha que ser assim.
se ela tratasse isso, ela não se destruiria. Percebe? A pessoa, ela é sempre assim, ela olha na moda, ela vê o que lançou, é muito maior o preço que ela pode pagar, mas porque está na moda, ela quer satisfazer o povo, ela quer estar na moda, ela quer que as pessoas vejam ela na moda. Então o que ela faz? Ela se afunda em dívida. O problema, o que vai levar ela à ruína, não é porque ela está gastando mais do que pode, mas é o problema que está dentro. Ela quer satisfazer o povo, ela quer estar dentro da moda. Se ela tratasse isso, ela não se destruiria. Você vê onde Deus está querendo levar com o texto? Olha a profundidade. Pergunta para uma moça, para você ver que expõe o seu corpo. Conversa com ela, você fala assim, ei, isso vai te levar à ruína. Você ficar expondo o seu corpo com roupa curta, você está se desrespeitando, mas senta com ela e pergunta para você ver o que aconteceu. Tem algo no íntimo dela que grita todo dia, e é por esse motivo que ela acha que ela é desvalorizada. O que Deus está querendo tratar? O que você está escondendo dentro do seu íntimo, que desencadeia outras coisas que está levando à ruína na sua vida? Olha o que Deus está querendo tratar dentro da profundidade do texto. Existem áreas na nossa vida, coisas internas, que querem destruir o propósito de Deus estabelecido para você. E são essas coisas mal resolvidas, que estão dentro de você ecoando, que estão encobertos, que estão ocultos, que está levando a sua vida à destruição. Tiago, o que Deus está querendo tratar nesse texto? Deus está querendo trazer a revelação hoje. Deus quer trazer uma cura interior hoje para você. Deus traz um bálsamo hoje, em nome de Jesus, trata de dentro para fora. Deus quer te libertar, Deus quer te salvar, Deus quer te resgatar, quer trazer transformação na tua vida, na tua casa, na tua família. Se você está pegando o que eu estou pregando nessa noite, se você crê no que eu libero nesse altar, levanta essa mão, incomoda o reino das trevas e dá pelo menos um glória a Deus. Tiago, mas por quê que é necessário a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela vai no lugar aonde ninguém consegue chegar. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. A palavra viva aqui, de Zoe, é ter vida própria, e eficaz, energes, ativo e eficiente. Olha para você ver que a profundidade do texto. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Agora olha isso aqui no versículo número 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você percebeu que é só através da palavra de Deus? Porque você olhou hoje, existem áreas na sua vida interna, coisas que estão ocultas aí, que é só você e Deus que sabe. E essa palavra hoje está trazendo a revelação para você entender que é isso daí que está levando você à destruição. Só que aqui o texto está dizendo que ela é viva e eficaz. Ela tem vida própria. Se você deixar hoje a palavra de Deus entrar em você, eu sinto a graça de Deus. Uracanda, Labassuri, Odecomanácia. Se você permitir hoje a palavra de Deus liberada no altar hoje, tocar em você, ela vai trazer vida e vai trazer transformação. O diabo bate retirada hoje, porque a palavra de Deus chegou na tua vida, chegou na tua casa, e quebra as correntes hoje, colocando por terra toda a maldição, toda a obra das trevas, e você vai ser transformado para a glória de Deus. Olha a profundidade do texto. Ele vai para o porão. E o que eles estão fazendo? Eles estão clamando. Mas eles clamam, pastor, não está acontecendo nada. Porque o problema está lá dentro ainda. Você percebeu que você clama, busca a Deus. Dói um pouquinho, irmão, vai sarar hoje. Você clama, você busca, mas parece que não muda. É porque o problema que está interno foi lançado para fora. É doloroso isso aqui.
Porque tem coisa que parece que faz parte da gente, não é? Mas Deus está falando na minha, na minha boca hoje essa palavra. Não faz parte de você porque está levando você à ruína. Deus tem algo superior para a tua vida. Eles clamavam e a tempestade não cessava. Olha o que eles começam a fazer. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, porque ele estava dormindo no porão. Jonas estava deitadinho lá. Que tens, dorminhoco? Olha o que ele fala. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele lembre de nós, para que não pereçamos. Aí começam a clamar. O texto diz que eles tiram sorte, que na época eles faziam isso. A sorte cai em Jonas. Quando cai em Jonas, o marinheiro começa a falar, viu, fala para nós aí, quem que é você? Por quê? Porque às vezes a gente permite pessoas entrar na nossa vida, você não sabe nem a origem, você não sabe nem quem que a pessoa é, o que ela está carregando para trazer para dentro da tua casa. Tem pessoas que abrem a porta da casa e deixam entrar só porque essa pessoa paga o valor que você pede. Então eles nem sabiam de onde veio Jonas, quem era Jonas. Mas fala aí rapaz, de onde você veio? Quem é você? Aí ele começa a dizer, e disse-lhe, eu sou hebreu, e temo ao Senhor. Aí ele diz assim, o Deus do céu, que fez mar e terra. Olha a profundidade do texto. Ele mostra para aquele povo que ele era servo daquele Deus que criou todas as coisas. Quando eles entendem o grau do negócio, o perigo, eles olharam e viram, o problema está aqui na nossa frente. É ele, é Jonas. Mas enquanto eles olham, ele fala, e agora, o que nós vamos fazer? O problema é Jonas. Ele já revelou que está fugindo de Deus. Ele é o problema. E o que nós vamos fazer para resolver, para o navio não quebrar? Eles começam a perguntar. Aí Jonas fala assim, e disse-lhe, levanta-me, lança-me ao mar, verso número 12, e vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta tempestade. Só que olha aqui para você ver o que acontece conosco todas as vezes. Presta atenção nesse texto. Olha o que acontece conosco todas as vezes, e a gente identifica onde está o problema, mas é isso aqui que a gente faz, Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Olha para você ver isso aqui. Eles entenderam, pastor, eles viram que o problema era Jonas. Falou, cara, você está desobedecendo Deus, você está fugindo da vontade de Deus, está trazendo coisa ruim para dentro da minha vida, rapaz. Você está atrasando o meu lado. Você veio para aqui, como é que não resolve essa parada? O que eles fizeram? Ficaram ainda remando. Ei, você está fazendo força ainda aí, sabendo que o problema já está na sua cara. Não dói um pouquinho, irmão, mas você vai sair daqui transformado em nome de Jesus. Eu vou entregar tudo que Deus mandou entregar. Ei, Deus já mostrou para você onde está o problema. E você ainda tenta fazer esforço para manter o problema dentro da sua vida. Arranca esse problema aí, você vai ver que a paz vai chegar. Vai chegar bonança, vai chegar calmaria. Eu profetizo no nome de Jesus. Quando esse problema for jogado para fora, Deus vai trazer a paz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios no nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, incomoda o reino das trevas, levanta a tua mão e dá pelo menos um glória a Deus. Agora o texto diz assim, Jonas fala, pode jogar, joga para fora. Se jogar para fora, resolve. Percebe que Jonas queria a morte, ele preferiu. Estava uma tempestade, quem aqui ia querer pular do navio? Ou mandar ainda jogar? Ninguém. Estava uma tempestade, estava feio o negócio, estava brabo lá. Você acha, o navio ia se quebrar? Só que Jonas está dizendo o seguinte, pode jogar eu. Joga eu para fora do navio, na tempestade. Ele preferia a morte do que pregar para Nínive. Agora isso aqui. A pregação de Jonas trouxe o quê? Conversão em Nínive. Trouxe mudança em Nínive. O que quer dizer? Perdão de Deus. Então, Jonas está escolhendo morrer, ao invés de liberar uma palavra de perdão. Uma palavra de cura, de arrependimento, de mudança. Deus está falando para você hoje.
Para com essa mágoa, com esse ressentimento que você está guardando aí. Você prefere morrer ao invés de liberar o perdão. Você está preferindo morrer ao invés de perdoar. Deus está dizendo o seguinte: joga essa mágoa para fora, porque isso está querendo te destruir. E a palavra de Deus é liberada hoje no altar para trazer cura sobre a tua vida. Jonas estava querendo morrer, ele preferia morrer do que liberar a palavra de perdão, a palavra de arrependimento, a palavra de cura para os ninivitas. Olha isso aqui, porque às vezes alguém faz mal para a gente e a gente acha que vai sair ganhando nessa, guardando rancor, guardando mágoa, guardando ira contra a pessoa. Você está perdendo, irmão. Você está perdendo. E tem pessoas que ela chega no caminho da morte. Ela está vendo que ela está se perdendo dia após dia, mas ela não dá o braço a torcer. Ela não quer liberar a palavra que Deus já designou. Nós precisamos perdoar os nossos irmãos como Deus nos perdoa. Como eu posso orar e pedir perdão pelas minhas falhas, os meus pecados, se eu não consigo perdoar quem machuca eu? Porque você acha, irmão, você acha que você não fere Deus com os erros que você pratica? Você acha que eu não firo Deus quando eu peco? Com certeza. Só que Ele é longânimo, benigno, bondoso, misericordioso. E Ele nos ensina a ser assim. Logo Ele libera o perdão para quem se arrepende. Logo entenda uma coisa, você deve, é obrigação, você perdoar se essa pessoa está arrependida. E se ela não se arrependeu, Tiago? Ei, não queira a morte, perdoa, libera o perdão. Libera o perdão porque isso vai trazer vida. Não presta essa raça, Tiago. Você não sabe o que eu passei. Os ninivitas era terrível também. Terrível. Mas Deus disse para pregar para Nínive. Deus mandou Jonas pregar para Nínive. Deus está mandando você hoje, libera o perdão. Libera o perdão, perdoa. Vale muito mais a pena, você vai ver que vai ter mudança na tua vida. Vai começar a ter saúde, vai começar a crescer o cabelo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Você vai ver a cura chegar no nome de Jesus. Deus vai salvar a tua vida. Você vai sentir a presença de Deus. Libera esse perdão e você vai receber a graça de Deus na tua vida. Agora olha aqui, é jogado. Quando joga ele, aparece um peixe. O peixe engole. Quando o peixe engole ele, vai descer às profundezas. Os marinheiros adoram a Deus e faz um voto, faz sacrifício. No capítulo número 2, Jonas começa a orar. Porque 3 dias ele está dentro do peixe, nas profundezas do oceano. Aí porque o negócio começou a estralar para o lado dele, aí ele começou a orar. Ele falou: opa, pera, tá feio aqui. Pior do que isso aqui não tem como. Eu estou nas profundezas do oceano. Ele começa a orar. Você percebeu onde Deus vai tratar com você? E sabe por que eu fiquei olhando e falei assim: mas Deus, por que não ceifou já de uma vez, Jonas de uma vez? A gente quer assim, né? Não, elimina de uma vez já. Deus falou comigo, o Espírito de Deus falou assim: ó, quando eu liberei a palavra para ele, ele era o meu porta-voz. Ele estava portando a minha palavra. Então Deus queria tratar com ele, porque Deus já designou, Deus entregou uma mensagem para Jonas. Então Deus vai tratar o quê? No caráter de Jonas. Ele quer tratar com Jonas. Jonas, 3 dias e 3 noites, dentro do peixe. Aí ele começa a orar. Enquanto ele começa a orar, ele se arrepende. Quando ele se arrepende, aí o texto diz que o peixe jogou ele em terra. Aí Deus vem e fala de novo. Olha o capítulo 3. E veio a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela a mensagem que eu te digo. Olha para você ver isso aqui. Percebe uma coisa que Deus, o texto está dizendo que ele falou 2ª vez, correto? Sabe o que Deus está querendo trazer nesse texto? Se Deus ainda está falando com você, quer dizer que você não fez o que Ele mandou. Tiago, você veio hoje com tudo, né? Não é Deus que está querendo tratar. Se você está ouvindo a mesma palavra de Deus, quer dizer que você não obedeceu Ele e não fez o que Ele mandou. Jonas, a 2ª vez, estava recebendo a palavra de Deus, dizendo: levanta-te, rapaz, vai pregar para Nínive que eu já te mandei. Então existem áreas na sua vida que Deus fica falando com você. Até o seu Instagram fala com você, o seu WhatsApp, o seu Facebook. Você roda vídeo assim, ó, e no mesmo vídeo começa a falar: vai orar, vai orar, vai orar, vai evangelizar, vai evangelizar. E você vai vendo o mesmo vídeo, e você continua ali teimoso, teimosa. E Deus está dizendo o seguinte: se eu ainda estou falando, quer dizer que você não me obedeceu.
O texto diz que ele levanta, ele vai para Nínive. Chegando em Nínive, é uma cidade grande, uma capital da Síria. E é 3 dias a pé, circulando toda aquela cidade. Só que Jonas faz isso em um dia. Quer dizer o quê? Ele correu. Não, vou fazer do jeito que dá. Agora, olha isso aqui. Qual que era o primeiro problema que Deus tinha? Deus tinha um único problema. E qual que era ele? Pregar para Nínive, correto? Mas quando ele chamou Jonas, Jonas fugiu. Então Deus chamou o servo dele e ele teve 2 problemas para resolver. Agora, o que Deus está querendo chamar a atenção nossa aqui? Não seja aquela pessoa, quando Deus chama, você cause problema. Deus te chama para fazer uma coisa, você consegue arrumar rolo em qualquer lugar. Nossa, Tiago, você está pegando pesado. Deus vai tratar contigo hoje. Deus te chamou para cuidar de uma área, você consegue fazer confusão lá. Deus te levou para alguma região, porque Ele quer pregar lá, Ele quer que a palavra dEle alcance, e você consegue arrumar ainda isso lá, consegue arrumar rolo. Ei, se Deus te chamou é para resolver problema, não é para causar. Que nós possamos ser aqueles que venham solucionar os problemas que Deus está designando para a gente tratar. Que não sejamos causadores de problema. Deus está tratando hoje, nessa noite. Aí ele vai e começa a pregar, e prega de qualquer jeito, irmão. 3 dias, entrar rua após rua, cada casa ali, seria 3 dias para pregar, mas fez em um dia, por quê? Ele não estava preocupando, ele não estava ligando não, se Nínive iria se arrepender ou não. Só que o texto diz que quando ele começa a pregar, mesmo seja dessa forma, rápido, correndo, os ninivitas começam a ouvir que em 40 dias Deus vai destruir a cidade. Eles começam a fazer o que? A se humilhar. Eles começam a levantar um jejum. Eles começam a se humilhar diante de Deus. Aí o texto diz que até o rei fica sabendo disso. Verso de número 6, capítulo 3. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou a si as suas vestes reais, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza e proclamou um jejum. Sabe o que o rei de Nínive está fazendo? Sabe qual é o recado? Quando ele levanta-se do trono, que ele é rei, tira as suas vestimentas reais, identificação de rei, e coloca pano de saco, coloca cinza, ele está dizendo o seguinte, o recado que ele está mandando para Deus é o seguinte: Senhor, agora não sou eu que governo mais nesse lugar, quem governa é o Senhor. Deus está dizendo o seguinte, que você possa sair de cena e deixar Deus governar lá na tua casa, porque tu não está deixando. Que você possa sair de cena e deixar Deus governar lá no teu trabalho, que você não está deixando. Que você possa sair de cena e deixar Deus governar a tua vida, porque você não está deixando. Deus quer operar na tua casa, Deus quer operar na tua vida e quer trazer mudança em nome de Jesus. Agora isso aqui, olhando para o estado que ele fez, ele arrancou as vestimentas dele, que identificava ele como rei, e ele coloca pano de saco, estado de humilhação máximo, pega o pó da terra, porque faz referência do pó ser formado, lança sobre ele, estado de humilhação. Aí eu lembrei de um texto muito bonito. Olha que texto bonito. Mateus 23, 12, Jesus está falando, ele diz assim, ó, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Agora olha a profundidade aqui. A palavra humilhar é tapeino, no original grego. E o que quer dizer? Se colocar em um lugar mais baixo, lugar inferior. Agora olha aqui, o que é exaltado? Porque aquele que se humilhar será exaltado. Ó, exaltado é upso, que é elevar a dignidade. Sabe por quê? Deus condenou aquele lugar à destruição. Logo eles não tinham o quê? A graça, a misericórdia. Mas quando eles se humilham, quando eles saem da posição que eles estavam, colocando numa posição inferior, Deus vê o estado de humilhação deles e exalta. Exalta como, Tiago? Dando graça e não os matando. Olha a posição que Deus colocou. A posição é de graça e de misericórdia. Às vezes você olha e fala o seguinte, Tiago, não está acontecendo nada na minha vida. As coisas não estão fluindo. Eu queria que acontecesse um monte de bênção, um monte de milagre, caísse dinheiro na conta. Agora olha para o outro lado. Está acontecendo um câncer? Hein? Aconteceu uma morte? Não, não aconteceu. Quer dizer que você subiu o nível da misericórdia. Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite?
Porque receber a misericórdia e a graça de Deus é ser elevado ao nível. E é através da humilhação. Quando eu me humilho. Ah, Tiago, mas e ser humilhado? Não, ser humilhado não é esse estado não, irmão. Tem muita gente arrogante sendo humilhada. Agora, você se humilhar é estado de humildade. Você sai do posto que você estava, como o rei de Nínive fez, e se coloca numa posição inferior, confiando no que Deus vai fazer. Pedro vai falar algo também bonito. Na primeira carta, capítulo 5, verso 6, diz assim, ó: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Sabe o que essa palavra tempo oportuno quer dizer? A palavra é kairos. Kairos. Sabe o que quer dizer? Adequado ou apropriado. Porque o tempo kairos é qualitativo. O tempo cronos é quantitativo. Fala sobre quantidade. É o tempo do homem. O homem soma. Deus não. A questão de Deus é o estado adequado. É a qualidade. O que você está querendo dizer, Tiago? Deus não precisa do tempo para te abençoar. Pegou. Olha lá, saiu da casa para pegar a palavra, deixa eu liberar de novo. Deus não está preso ao tempo para te abençoar. Se Ele olhou que você entrou na posição que Ele te chamou, pegou. Ele vai liberar bênção sobre a tua vida no nome de Jesus. Não vai ter ninguém que vai impedir a bênção de Deus chegar na tua casa, chegar na tua família, chegar no teu trabalho em nome de Jesus. O estado é o quê? Se humilhar. Porque Deus, Ele está atento, Ele está olhando, Ele está vendo como é que você está. Ele está vendo como é que você está. Tiago, mas se eu não lanço para fora, e se eu não lanço para fora o que está querendo destruir, como é que eu faço? Olha para você aqui, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, ele diz assim, ó: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ansiedade é bom ou é ruim? É ruim, né? É péssimo. Destrói a sua vida, acaba com a sua vida. Mas o que o texto está mandando? Você lançar. Logo, se você não lança aquilo que pode te destruir, Deus não tem como cuidar de você. Você percebeu que tem áreas na sua vida que você precisa de cuidado, mas não acontece porque você está lutando, você está mantendo aquilo que não é para estar aí. Agora olha aqui, o texto diz que eles se humilham. Se humilhando, a Bíblia diz no verso de número 9, capítulo 3, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o teu furor da ira, de sorte que não pereçamos. A palavra aqui não está relacionada a quando a gente faz alguma coisa e se arrepende porque fez. Está falando de sentimento. Deus teve compaixão do povo de Nínive. Quando Deus olha para você, Ele sabe que você vacila. Ele sabe que você erra. Ele sabe que você peca. Quando Ele olha para você, Ele só está olhando para ver se você vai se arrepender. Se você vai voltar no caminho de honra. Se você vai realmente se humilhar. Porque quando Ele vê isso, Ele tem compaixão de você. Ele é bondoso. Ele é longânimo. Aí o texto diz, no capítulo número 4, que Jonas, ele está sentado, ele fez até uma cabaninha, porque ele estava assistindo, vendo o quê? Ele falou, não, Nínive vai destruir. Nínive vai cair. E ele ficou olhando. Só que enquanto ele está olhando, ele viu que o povo começou a quê? A se humilhar. Logo que o povo começou a se humilhar, vem a mensagem de Deus. Verso número 10 diz assim, ó, capítulo 3. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não o fez. Olha isso aqui. Deus não fez. Por causa do estado de humilhação. Porque eles se humilharam, Deus foi lá, olhou e teve compaixão. E não permitiu que o mal chegasse na vida deles. Só que o capítulo 4 diz assim, ó, mas isso desagradou extremamente Jonas. E ele ficou irado. Quer dizer que Jonas ficou sabendo da mensagem de Deus, que Deus não ia destruir Nínive. Por isso que ele desagradou, ele ficou irado. Porque ele queria que Nínive destruísse, se perdesse. Agora olha aqui, para nós a gente finalizar. Olha a profundidade que Deus está querendo tratar. Eu estou finalizando. Capítulo número 4. Hoje você aprendeu sobre o livro de Jonas aqui, ó, de início ao fim. O capítulo número 4. Ele está ali. Faz uma cabana para ele. Está olhando, querendo ver a destruição. E ele começa a falar com Deus. Ele fala, foi isso que eu quis fazer.
quando eu estava na minha cidade. Eu quis fugir por causa desse motivo. Por quê? Porque tu és compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade. Olha o que Deus é na sua vida. Talvez você não sabia o que Deus era para você. Eu quero reforçar para você entender. Olha o que Deus é na tua vida. Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é longânimo e é grande em benignidade. Deus é bondoso com você. Então ele olhando, ele falou assim, eu sabia que o Senhor não ia permitir o mal chegar neles. Que eles iam se arrepender e que o Senhor não ia permitir. É por isso que eu queria que o Senhor me matasse. Arranca a minha vida agora que não tem sentido. Jonas está irado. Só que Deus faz com que uma planta cresça onde Jonas está. E essa planta, ela cresce ao ponto de dar sombra. Enquanto ele está encostado debaixo dessa planta. Passado-se o dia, vem uma larva. Deus envia, manda uma larva. E a larva come dessa planta, ao ponto de destruir. Vem o sol quente. E o vento sopra. E queima a cabeça de Jonas, ao ponto dele desmaiar. Ele fica irado. Ele fica com raiva. E o livro de Jonas termina com uma pergunta. E é muito profundo, porque Deus quer tratar conosco até nos dias de hoje. Olha para você ver. O verso de número 11 diz assim, ó. Verso de número 10. E disse o Senhor, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, e nem a fizesse crescer, que numa noite nasce e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais? Termina com uma pergunta, interrogação. Olha para você ver que interessante. Enquanto eu estava lendo isso aqui, eu fiquei falando, Senhor, nossa, mas por que esse livro terminou dessa forma? Aí Deus me levou para um texto, e eu vou finalizar já. Eclesiastes capítulo 7, verso 16, diz assim, ó: não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. O que o texto está querendo tratar? Ser extremo justo. Em tudo você quer justiça. Em tudo. Só que aí quando for para ser justo contra você, você está pronto? Você está pronto? Quando a justiça for cobrar você, você está pronto? Porque quando a justiça bate na nossa porta, nós queremos misericórdia. Olha para você ver. A sua esposa pede para você fazer uma comida diferente para ela. Tiago, você vai tratar isso? Vai. Deus mandou tratar, vai tratar. A sua esposa pede para você fazer uma comida diferente para ela. Você fala, eu para quê? Eu estou cansado. Não é justo. Você pede justiça. Você não sabe até quando ela vai estar viva. Você não sabe até quando são os dias dela na terra. O seu esposo pede uma massagem no pé. Né, pastor? Uma massagem no pé é boa. Boa, coisa boa. Uma massagem no pé. Você fala, eu não, trabalhei a noite toda, o dia inteiro. Eu não, estou cansada. Não é justo. Você não sabe até o momento que o seu marido vai estar com você. A sua filha pede para você brincar um pouquinho com ela. Você fala, eu estou cansado. Não é justo. Você não sabe até quando ela vai estar ali. Tiago, o que você está querendo tratar? Eu estou dizendo para você, não seja extremamente justo. Seja longânimo. Seja benigno. Saiba que você está tendo essa oportunidade. Às vezes alguém bate na porta da sua casa, pede comida porque está com fome. Você fala o seguinte, não é justo, você teria que trabalhar. E amanhã essa pessoa morre, você poderia ter estendido a mão e ajudado. Olha onde Deus está querendo tratar. Talvez sua esposa, é o sonho dela, que você carrega ela no colo. Você fala, eu trabalho o dia inteiro, minha coluna dói. Só que você não sabe até quando ela vai estar aqui. É algo profundo. Existem algumas carências que a gente sente, que você poderia ter atenção a isso. E seria muito melhor o momento, o dia e a nossa vida, se nós pudéssemos olhar com justiça. E disséssemos, que eu possa ser longânimo, que eu possa ser benigno, que eu possa ser bondoso como Deus é. Porque Deus olha para a gente, e nós não merecemos nada do que é bom. Nós merecemos a morte. Só que Ele olha para nós e diz o seguinte, toma um bom emprego. Ele olha para a gente e diz assim, ó, toma um bom serviço, toma um bom salário. Ele olha para a gente e diz o seguinte, toma esse filho com saúde. Toma esse casamento leal. Toma essa mulher que ora por você. Toma esse marido que trabalha e sustenta essa casa. Deus olha para você e mesmo você merecendo morte, Ele diz o seguinte, eu vou dar o que é bom para você.
Você está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? Eu sinto a graça de Deus. Eu sinto o seguinte, eu sinto uma água fluir. Eu vejo como se uma água estivesse fluindo. Existem áreas na sua vida que precisam ser tratadas. E a água do Espírito Santo chega hoje lá em nome de Jesus. E hoje você sai transformado pela glória de Deus. Você vai sair diferente hoje aqui no nome de Jesus. Você vai ter os mesmos olhos que Jesus tem com você. E você vai amar mais. Você vai perdoar mais. Você vai ser mais pacífico. Você vai ser mais bondoso em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Aleluia. Eu queria te convidar a você dar a mão para o seu irmão agora. Você que pode, dê a mão para o seu irmão. Eu queria te convidar a orar. E o Tiago, o que eu vou orar? Você sabe o que está oculto aí dentro. Você sabe o que está encoberto. Você precisa tratar isso. Deus está te chamando hoje para viver um tempo novo. Joga para fora. Não vale a pena essa raiva. Não vale a pena essa ira, não vale. Essa vingança, não vale a pena. Não vale a pena ser extremo justo. Não vale a pena. Que hoje você possa experimentar a presença de Deus. Enquanto você ora, feche os teus olhos. Eu queria fazer com que você viajasse agora nessa oração. E você vai olhar nas áreas carentes que você tem enquanto toca esse louvor. E eu quero que você ore e comece a falar: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu quero ser curado. Eu não consigo sozinho, mas eu quero ser transformado. Eu não consigo sozinho, mas eu quero ser liberto. Senhor, eu quero ser melhor, eu quero mudar. Eu quero te convidar a se humilhar. Rebaixa a posição que você está. Se coloca na posição inferior. Assim como Jesus estava no céu, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, tomou forma de servo e fez semelhança de um ser humano. Você vai começar a orar agora aí. Eu te convido a orar. Enquanto toca esse louvor, eu quero convidar você a orar. Vai. Começa a falar: Deus, eu estou aqui. Ei, a oração dá resultado. Abre a sua boca. Oração dá resultado. Abre a sua boca. Abra sua boca. A oração, ela traz resultado, porque é um diálogo íntimo entre você e Deus. Fala com o Espírito Santo. Fala. Enquanto toca esse louvor, eu vou deixar você orar. E você pode chorar. Você fala: Senhor, eu fui abandonado, eu fui abandonada, me machucaram, me magoaram, traíram-me, Senhor, mas eu não quero viver isso. Eu quero ser curado, Senhor. Hoje o Espírito Santo de Deus toca no teu íntimo e traz paz. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Fala com Deus, fala com Deus. Tu tens sido tão Halai kemanturio de coma nagasúbia. Uracanda labassuri bicomanás. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, o santo amor de Deus. Deixa Deus curar você. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer.
Adore, adore, adore. Fala: Senhor, eu estou aqui. Chama a atenção do céu agora. Chama a atenção de Deus, vai. Aqueles que falam em mistério, aqueles que falam em línguas, começa a orar em línguas aí, vai. Começa a chamar a atenção de Deus, vai. Uracandalabassuri odecomanácia. Chama a presença de Deus. Rasga o coração aí, rasga a alma, vai. Esse é o momento. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Seja curado agora. Receba a graça de Deus. Sinta esse alívio. Sinta esse amor. Seja amado pelo Pai. Sinta a presença de Deus. Levanta a sua oração agora, levanta, vai. Começa a orar. Fala: Senhor, eu estou aqui. Eu quero ser tocado, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. Me cura, Senhor, me cura. Eu quero ser visitado pela tua glória. Derrama da tua graça sobre a minha vida, Senhor. Recebe a graça de Deus, recebe a presença de Deus, recebe o amor de Deus, recebe a bondade de Deus, recebe a paz do Espírito de Deus. Seja renovado agora. Receba essa graça. Receba essa graça. Tem vida sendo curada aqui, ó. Deus está dizendo o seguinte: eu te trouxe aqui para tratar o teu coração, porque eu vejo em ti e vejo que tu sofre dia e noite. E Deus está dizendo: eu estou te ajudando a hoje entrar num outro lugar. É um novo nível, é uma nova etapa. Eu trago cura hoje na tua vida, trago restauração. Seja quebrada agora toda corrente, toda maldição hereditária, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe a paz, recebe. Alai que manturi de coma nagasúbia, alabacachanda arabassuri bicoma nácia. Uracanda labassuri bicoma na canto. Elebre que manturi bicoma na recebe. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, a sua oração está chegando, está subindo. A sua oração está subindo. Está subindo, está subindo. Está subindo, clama, está subindo. A sua oração está subindo diante da presença de Deus. Clama. Levanta o altar e vai. Adora. Recebe a unção do Espírito Santo de Deus. Crise de ansiedade, depressão, crise, ataque de pânico, insônia, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Seja liberto, seja livre, em nome de Jesus. Alai, quemão, turidi, coma, nagasúbia.
Deus está dizendo para mim, eu estou curando na casa. Deus está dizendo para mim, eu estou curando aqui na casa. Eu estou trazendo cura. Deus está dizendo para mim que tem vida sendo curada agora. Agora, agora, agora. Receba a cura de Deus. Uracanda labassuri odecomanácia. Você sai transformado hoje. Você não vai sair daqui da mesma medida que você entrou. Você sai carregado da glória de Deus. Você sai carregado da presença de Deus. Recebe essa graça que está sendo liberada. Tem uma unção sendo liberada no lugar, ó. Pega, ó, pega. Eu vejo uma unção sendo liberada no lugar. Tem uma unção sendo liberada no lugar. Pega. Hoje Deus trata as feridas. Hoje Deus levanta quem está caído. Hoje Deus segura na mão. Hoje Deus fortalece. Recebe coragem. Recebe ânimo. Recebe graça. Recebe a presença aí, ó. Recebe. Alabacaxandará. Recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão. Não pare de adorar. Levanta a tua mão. Adore. Diga que Ele é lindo. Diga que Ele é lindo. Dá glória para Ele. Exalta. Diga, Tu és santo. Diga, Senhor, eu estou aqui porque Tu és santo. A glória é Tua, Senhor Jesus. Seja glorificado, seja exaltado. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Enquanto você adora, Deus toca na tua vida. Enquanto você adora, Deus toca na tua casa. Enquanto você adora, Deus toca no teu íntimo. Enquanto você adora, Deus toca no teu coração hoje. Ele te dá paz. Já tinha dias que você estava atribulado. Já tinha dias que você estava vivendo em trevas. Tinha dia que todo dia você chorava. Deus disse, chega, é hoje. Hoje eu coloco por terra essa tristeza, essa angústia, e trago cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Só quem está crendo, só quem está confiando nessa palavra, nessa oração, diga amém. Com a tua mão levantada, aplaude ao nome de Jesus. Eu queria fazer esse apelo. Você que não aceitou ainda Jesus publicamente como o único, suficiente e salvador da tua vida. Você não fez isso publicamente, mas hoje você quer aceitar. Você quer chamar Deus para dentro da tua vida. Você que não aceitou Jesus publicamente e hoje você quer aceitar. Levanta a sua mão assim, ó. Levanta a sua mão. Tiago, ainda não aceitei Jesus publicamente, mas hoje eu quero aceitar. Levanta a tua mão assim, ó. Tiago, é necessário. Jesus disse assim, ó: se vocês confessarem-me diante dos homens, eu os reconhecerei diante do meu Pai que está no céu. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Você precisa reconhecer Jesus como Salvador. Se você não aceitou Jesus publicamente como o único, suficiente Salvador, levanta a sua mão assim, ó. Tiago, eu não aceitei publicamente. Levanta a sua mão. Você que se afastou, Tiago, eu me afastei, me esmureci, mas hoje eu ouvi essa palavra. Eu recebi a presença de Deus hoje e eu quero voltar. Levanta a sua mão assim também, ó. Levanta a sua mão. Você que não aceitou Jesus publicamente, ou você que se afastou e hoje você quer voltar, levanta a sua mão assim, ó. Tem alguém? Tem alguém? Olha a oportunidade que eu estou te dando. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? A Bíblia diz, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus pode voltar agora. Agora. Essa é a oportunidade sua. Tem alguém que não aceitou Jesus publicamente e hoje você quer aceitar? Você que se afastou, mas hoje quer voltar, levanta a sua mão assim, ó. Levanta a sua mão, eu vou orar por você. Levanta a sua mão. Não sai daqui sem a bênção, não sai. Deus está mandando insistir por isso. Você que se afastou e hoje você veio, ouviu a palavra de Deus e você quer voltar. Tiago, é necessário. Tudo que foi desligado na terra é desligado no céu. Esse é o momento de religar em nome de Jesus. Tem alguém? Não tem?
Amém. Meus irmãos, você que quer receber oração, a gente vai fazer oração agora coletiva. Você que quer oração, sai do teu lugar, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a tua vida. Você que precisa de oração, você quer oração, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Você que vem aqui na frente, assim, ó, estende as suas mãos, ó, esse sinal de recebimento. Tudo aquilo que Deus liberar através da oração, você vai receber, ó. Uracanda labassuri odecomanácia. Deus está dizendo o seguinte: eu trouxe vidas à frente aqui porque eu quero quebrar. Existem ciclos malditos que precisam ser quebrados. Existem correntes que aprisionam e precisam ser quebradas agora. Você precisa ser quebrado é hoje. Pastor, toca um louvor para nós. Esse é o som do carpinteiro batendo
sobre toda mente e coração. Sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, igreja? Que você saia daqui transformado pela glória de Deus. Entenda que Deus chamou você para viver o sobrenatural. E não deixa nada atrapalhar o propósito que Deus já estabeleceu para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Aplaude ao nome de Jesus.